Então, gente, depois da morte de Júlio César, a República cria o segundo triunvirato, que vai ser composto agora por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Otávio fica responsável por governar a parte, né, a área do território romano, que hoje em dia a gente entende por a Ásia. E o Otávio vai ficar responsável por a Europa e Lépido por a questão ali da África. Não demora muito, Marco Antônio desce, né, da Ásia até a África, conquista e toma o poder de Lépido. Lá ele se envolve com Cleópatra e para de dar atenção para os romanos, para dar tanta atenção que para de mandar grão, enfim, de ajudar numa questão financeira a civilização romana. Otávio, vendo isso, não vê outra escolha se não for pegar também o seu exército e descer até a África para entrar em guerra com Marco Antônio. Essas guerras entre eles duram alguns períodos, né, alguns anos, e termina com o famoso suicídio, né, de Cleópatra e Marco Antônio. Gente, Otávio, ele era sobrinho de Júlio César. Ele viu que seu tio tentou fazer reformas, né, a favor dos plebeus e acabou, né, sendo traído, sendo morto por o Senado, que era patrício. Então, o que é que Otávio faz? Otávio acaba com a República e implanta um novo sistema de governo chamado Império Romano e se declara, né, Otávio Augusto, Otávio o Divino. E aí começa-se a fase do Império Romano. E o que é que Otávio vai fazer nesse período? Gente, ele vai fazer duas políticas, né? Uma das tantas políticas que ele fez, mas vai fazer duas que nos chamam a atenção hoje para o nosso vídeo, que vai ser a Pax Romana e a política do pão e circo. Gente, a Pax Romana significa paz romana. É quando Roma para de se expandir, por um determinado tempo de querer conquistar terras. Até porque o seu vasto território já estava muito grande, já estava tendo problemas de administração. E Otávio vê isso, então ele para, né? Ele diz, olha, a gente vai parar um pouco de se expandir, assim ele vai agradar os plebeus, né? Porque quem vai para a batalha, quem vai se expandir, quem vai botar a sua cara a tapa em todas essas políticas de expansão de Roma antiga é o plebeu. Então o plebeu tá cansado, o plebeu tá vasto, né? E aí ele diz, olha, a gente vai parar por um determinado período. E aí o plebeu fica feliz, fica contente, fica com a sua família lá em Roma, no seu cantinho. E a outra política vai ser a política do pão e circo, que também nos chama a atenção, que é muito importante, que vai ser o quê? Vai ser grandes espetáculos públicos, né, promovido por Augusto, onde os plebeus, enfim, toda a sociedade romana pode assistir, e nesses espetáculos o imperador, né, distribui alimentos, distribui comida. Então é mais ou menos assim, alimento e dou diversão a esses plebeus, e eles não me enchem o saco. Então a gente pode ver aí um pouco, né, de inteligência política por parte do imperador Otávio. Gente, no período do Império também vai surgir-se a nossa religião hoje, né? Acredito que a maioria das pessoas que esteja assistindo o meu vídeo seja da religião cristã. Então é nesse período que surge o cristianismo, que nasce o cristianismo. E o cristianismo, nos primeiros anos do seu surgimento, vai ser muito perseguido por o Império Romano, porque o cristianismo vai pregar que a única divindade é Jesus Cristo, é Deus, né? Que o poder não é do imperador. Então ele vai ser muito perseguido até, né, a questão do governo de Constantino, né? Que ele, lá através do edito de Milão, ele vai se considerar cristão e depois Teodósio, né, vai oficializar a religião como oficial do Império Romano. Então é importante falar dessa passagem do surgimento da religião cristã, porque ela também vai pregar essa questão de paz, e isso vai manter com que o Império continue a sua Pax Romana. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do fim do Império Romano. E aí eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Roma, ela morreu de morte natural ou ela se suicidou, né? Gente, o Império Romano estava tão grande, né, pegando da atual Inglaterra até a Ásia, tudo ali pertencia aos romanos, que eles não sabiam mais como administrar, né? Era coisa demais para se administrar, mesmo com a Pax Romana, né, promovida lá por Augusto.
Essa Pax Romana também, ela vai trazer pontos negativos para a questão da queda do império. Por quê? Se eu continuo expandindo, eu tenho dinheiro, eu tenho escravo, eu tenho mão de obra. Se eu paro de expandir, eu paro de ter escravos, não é isso? Então, isso vai gerar uma crise econômica dentro do Império Romano, até porque sua economia era escravocrata. Né? Então, se eu paro de ter escravos, se eu paro de conquistar, eu vou mexer de forma direta na economia. Então, começa aí, né, um período onde Roma entra em crise financeira. As pessoas começam a trocar alimento entre si, para vocês terem ideia de como estava a questão da crise romana. Então, o que é que eles vão ver? Né? Os imperadores, os governantes da época vão dividir o império em dois, para melhor, né, conseguir governar-se. E aí o império vai se chamar Império do Ocidente Romano e Império do Oriente Romano. Um vai ter sede em Roma e o outro vai ter sede em Bizâncio, logo depois a gente vai chamar de Constantinopla. E aí, gente, o Império Romano do Ocidente, no século IV para o século V, passa por grandes invasões, né? Invasões dos bárbaros, dos povos germânicos, e ele acaba não sobrevivendo, né? Roma é tomada e tem-se por fim, né, o Império Romano, né? O último rei. Você vê que eu gosto de chamar isso, né? Rei não, imperador, porque o primeiro rei se chamou Rômulo e o último, né? O último imperador também vai se chamar Rômulo. Rômulo é assassinado e tem, por fim, a queda do Império Romano do Ocidente. E aí depois eu vou fazer uma videoaula falando só do Império Romano do Oriente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Eu resolvi dividir, né, esse conteúdo em pequenos vídeos para ver se não ficava tão cansativo para quem está assistindo, tá bom?